Olá você! Estamos chegando, eu e meu amigo Anderson Jacó, estreando o nosso Pode Contar, um podcast feito de pessoas comuns com histórias incríveis, trazendo sempre para você algo muito interessante. Eu me chamo Marcelo, tenho 43 anos, estou aqui com um grande amigo meu que vai dividir esse podcast. Isso mesmo, Marcelo, eu sou o Anderson Jacob e com você vamos dar início ao nosso primeiro entrevistado, né? Que é o Tércio Silva, e é uma honra ter o Tércio aqui com a gente, né? Uma pessoa que vai falar sobre a sua história de vida. É isso que a gente, como o Marcelo comentou, trazer pessoas aqui comuns como nós, né? Que sua história vai se identificar com muita gente, Tércio. É um prazer o receber aqui conosco. Conta pra nós e pra quem tá nos assistindo, quem é você, o nosso entrevistado de estreia? Bom, vamos lá. Então, primeiramente, agradecer ao Jacob e ao Marcelo pela oportunidade, pelo carinho, né, inclusive nessa estreia. Então, eu sou o Tércio, atualmente 38 anos. Atuo na área da saúde, né, como o Marcelo comentou. Vim da área da indústria, né, por conta dessa adaptação. Tive a perca da parte da visão. E desde então é um processo aí de recuperação, né, de superação, de recuperação e de adaptação. Então, nessa do dia a dia, né, é muito interessante que são muitas adaptações, enfim. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Tércio, muito obrigado, viu? Tércio, ele vai nos falar sobre deficiência visual. O Tércio não nasceu cego, o Tércio tinha condições normais na visão, até que um acidente mudou toda a sua história, correto? Eu quero saber um pouquinho o que aconteceu no dia do seu acidente. Como foi? Como era a sua vida até esse momento? Bom, então eu tinha realmente uma vida comum, né, normal, uma vida muito agitada, né? Eu trabalhava na área da indústria. Então era uma indústria pequena, familiar, então que muitas das vezes eles fechavam algum serviço grande, então eu fazia o quê? 12, 13, 14 horas por dia. Então era uma rotina bem puxada. Era algo que eu realmente gostava, né? Tinha um prazer, né? Embora o serviço um pouco cansativo, mas financeiramente tinha um retorno muito interessante. Então, era muito acostumado a fazer essas rotinas pesadas, né? E 12, 13 horas por dia. E muitas vezes 2, 3 meses direto, né? E num desses dias, numa sexta-feira inclusive, a gente terminou um pouquinho mais cedo, né? E tava aí o meu colega que tinha que retornar no dia seguinte, no sábado. Então, virei para ele e falei, olha, então eu te levo, né? Deixo na sua casa. Aí a gente volta amanhã e, né? A gente ganha um certo tempo aí, né? Tava de carro. Peguei o carro, né? Eu tava dirigindo, deixei ele na casa dele. No retorno, né? Poucos quilômetros de casa. Como eu estava muito acostumado a fazer isso, aquele excesso de confiança, né? Digamos assim. Num determinado momento, provavelmente eu tenha tido um cochilo ali de 5, 10 segundos, né? Porque aquele tal de excesso de confiança, uma hora o corpo pede, né? O corpo reclama. Uhum. Então, nessa eu acabei batendo numa caçamba de entulho, né, que fica na rua, né, nessa especificamente numa avenida. Então, bati. O carro, né, pro meu azar, era um 88, então a partir de 90 os vidros eram laminados, eles não estilhaçavam. Anteriormente, era aquele vidro que, né, estilhaçava. Então, com o impacto, né, da pancada, né, eu tive a perfuração biocular, né, tive essa perfuração, e vários cortes, né, pelo rosto. Mas o principal mesmo que afetou foi a questão visual. E você tinha que idade nessa época, Tércio? Nessa época ali, 25, 26 anos mais ou menos. E uma pergunta que me vem, Tércio, como que fica a cabeça de alguém que tá vivendo os seus 20 e poucos anos, o auge ali da sua saúde, da beleza, com vários projetos, uma vida dinâmica. Como que ficou a sua cabeça quando você se viu deficiente visual, tendo algumas limitações, uma área afetada no seu rosto? Como que ficou? Você passou por um período de depressivo? Como que foi o primeiro dia quando você acordou e viu que, puxa, eu já não enxergo como antes? Se essa perda te afetou na parte emocional, como que te pegou? Realmente, assim, foi um processo, né? Porque até então,
tudo que tinha acontecido não dava para ter noção do que realmente iria acontecer. Tanto é que, assim, hoje eu sei, né? Mas como foi feita a reconstrução dos 2 globos oculares, na cirurgia tinha possibilidade de ter que extrair os 2 globos oculares. Então, só o fato de terem conseguido fazer a reconstrução aí já foi uma grande... Primeiro, de estar vivo, né? Porque De fato. poderia ser mais grave, né? Ter pegado alguma veia, uma artéria com os estilhaços, aí não estaria aqui para contar essa história. Mas o fato de ter a oportunidade, né, dos médicos poderem fazer a reconstrução dos 2 globos oculares já foi uma grande conquista. A partir daí, como eu disse, eu não tinha uma perspectiva. Então, tudo foi ali no dia a dia, né? Então, no dia seguinte, como você perguntou, até então você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? Então, com o decorrer dos dias que vai meio que cair na ficha. E essa questão emocional realmente muito importante, porque, como eu disse, é uma rotina muito agitada, muito corrida, e do nada você para, né? Uma coisa é você parar, e uma coisa é parar ainda sem enxergar, né? Então, realmente foi muito pesado, realmente. Mas, assim, o apoio da família foi importantíssimo, né? E ali, desde o primeiro momento, eu já procurei tentar levar de outra forma, né? Porque eu levei por uma linha assim, bom, eu já não tenho muita perspectiva do que vai ser daqui para frente. Se eu ficar, né, de um lado negativo, isso vai acabar aumentando, né, esse problema, digamos assim. Então, desde o primeiro momento, né, eu já tentei ali meio que tirar um pouco de lado essa questão emocional. Lógico que não é fácil, né, você desvincular, porque você é um ser humano, não tem como, né? Então, já tentar ali levar para o lado mais leve, né? E a partir daí foi um processo de recuperação. Aí, depois que você vai começando a entender, né, que você não vai poder mais trabalhar com aquilo, que é um processo de recuperação muito longo. E, como eu disse, não tinha muita perspectiva do que, né, aconteceria dali para frente. Então, era viver dia a dia e, né, contar com a recuperação mesmo. Essa é a pergunta, Marcelo, se você me permite. Do dia do acidente, o que você lembra? Para onde que você foi levado? Pronto-socorro, depois lá para o hospital? Como é que foi essa parte, assim? Sim, a questão da consciência foi algo assim que eu não perdi momento algum. Foi ali nos 5, 10 segundos que eu apaguei, né? Mas assim que teve o impacto, eu lembro nitidamente de tudo, né? Tanto é que eu lembro, assim, dos cacos, né, caindo. Eu tentei me mexer, talvez sair do carro, acho que tem alguém passando na calçada, falou, não se mexa, né? O socorro já tá vindo. Então, em momento algum, eu tive uma perca, assim, de consciência. Mas eu lembro de tudo, né? O resgate chegando, tal. Foi rápido o resgate? Foi muito rápido. Perfeito. Né? O local do acidente foi, inclusive, quase de frente a um pronto atendimento. Né? Foi outra sorte também que eu tive. Bacana. Me contam, né, que no momento tinha um SAMU subindo, eles só não me atenderam por conta que eles estavam numa ocorrência. Mas foi muito rápido, né? Então talvez esse processo dessa rapidez também tenha contribuído bastante, né, para o processo de recuperação. E o fato de eu estar na cidade de Sorocaba, que tem um centro de referência, né, na parte de olhos. Então todo esse cuidado, né, a rapidez, talvez também tenha contribuído, né, para a recuperação. E você é filho de Sorocaba, você é nascido e criado? Nascido e criado em Sorocaba. Em algum momento você chegou a ter um período de revolta, chegou a culpar alguém, porque foi considerado um acidente de trabalho? Não, porque eu já estava fora do meu itinerário. Eu não estava no itinerário da minha residência. Como eu fui levar um colega meu, né, que tinha um sentido totalmente oposto, então não foi considerado um trajeto de trabalho. Mas isso não impediu da empresa te... Não, de forma alguma. Eu queria perguntar agora se ele teve um amparo. Tive todo o amparo, de todas as formas, financeira, emocional, todo o amparo eles me ofereceram, sim, sem sombra de dúvidas. E qual é a sua condição hoje? Você não é totalmente cego? Isso, então, por conta desse trauma, né, tive a construção dos 2 globos oculares, tinha as perspectivas de ter que extrair os 2. Um deles já tinha assim, um prognóstico já meio que fechado, que não teria retorno por conta que ele foi muito lesionado. Teve descolamento de retina, vazou bastante. O outro tinha um prognóstico, né, mais favorável, mas assim, era só o tempo que iria dizer. Então, atualmente, do olho direito é 0, nulo.
né, sem percepção luminosa, o esquerdo, né, com essa recuperação, né, com esse longo processo, é que assim, é um processo que depende muito da luminosidade, do ambiente, então varia, né, com correção, né, de uma lente de contato de 25% a 30%. Até se me permite, né, colocar essa questão, muitas vezes as pessoas perguntam, então você não enxerga direito, né? Eu falo, né, de fato não, com direito não, só com esquerdo e mais ou menos. Então é isso. Então, o ambiente também, né? O ambiente interfere bastante, né? Se é muita luz, se é luz direta, indireta. Então é essa questão atualmente a condição. Você nos vê a silhueta perfeitamente, ou você chega a ver vulto, como você vê do olho esquerdo, que é o que você tem 20%. Do direito nós não temos nada, né? Isso, correto, Marcelo. É que assim, depende muito, como eu disse, do ambiente e da luminosidade, mas geralmente é mais assim o contorno mesmo, né, a silhueta, e eu consigo identificar as pessoas assim mais com o convívio do dia a dia. Então vai ter alguma característica ali, às vezes eu que memorizo, às vezes o próprio cérebro que acaba captando. Que nem tem pessoas no trabalho, por exemplo, que a gente identifica pelo andar, pelo jeito de andar. Né? Então, no trabalho, como todos usam praticamente o mesmo uniforme, né? São todos praticamente da mesma cor, então o que vai acabar diferenciando, às vezes, é o jeito de andar, às vezes o jeito de chegar, o barulho, né? Das pisadas, digamos assim, ou a voz, enfim, então, às vezes tem coisas que eu mesmo acabo meio que pegando, e às vezes o próprio cérebro, às vezes, acaba escolhendo alguma coisa que, né? É muito... Você não consegue determinar isso, é meio que natural. É meio que natural. Bacana, então, né, Marcelo? Muito. Antes do seu acidente, você, quando se deparava com alguém que era cego ou alguma história que chegava até você, você olhava esse indivíduo de uma determinada forma e depois que você passou a fazer parte desse grupo, mudou alguma coisa? Sim, completamente. Inclusive, acho que teve até alguma pessoa próxima, né, que chegou a sofrer com essa questão de lesão que acabou ocasionando, em parte, de perda total da visão. Muitas vezes a gente se pega nessa questão meio que pensando, né? Puxa vida, como que seria, né? Eu, às vezes, acho que um pouco mais jovem, eu até às vezes fazia esse exercício de tampar um olho, ou às vezes, sabe quando que você fecha um pouquinho as pálpebras, não fica meio que, você reduz bastante o campo visual? Sim. Meio que pra sentir, mas isso quando eu tinha a visão. E realmente é uma questão assim que é surreal. Né? E até hoje em dia as pessoas perguntam, né? Como que você consegue, né? Como você conseguiu ter uma recuperação assim? Mas a gente tem, assim, forças interiores que às vezes você nem não é capaz de saber, né? Às vezes só passando por aquilo que você acaba... mensurar essa força. Exatamente. Então é muito, muito louco essa questão, né? Da parte de onde que você tira forças, como que era, como que é, enfim... bem... Mas assim, realmente, eu já tive, né, esse contato e às vezes até me peguei nesse exercício de, nossa, como que é difícil, né? Você tendo a visão, você do nada não tem mais. Eu tenho uma dúvida, Tércio. Como que o cego, ele percebe o mundo? Por exemplo, se você fechar os 20% que você tem do olho esquerdo e só com o olho direito, que você não tem nada, o que você vê? Tudo preto? Você vê algum tipo de luz? Tem como que uma pessoa cega percebe o mundo? Então, é que assim, atualmente eu ainda tenho um resíduo, né? Mas como assim, se eu fechar, né, ficar só com a direita, é como você colocasse as duas mãos sobre os olhos. Então, daí, a partir daí, é o cérebro, né? Eu penso assim, que vai determinar o né? Qual que é o sentido. Às vezes, alguma coisa de audição, talvez ele tente buscar, alguma coisa de olfato, enfim, alguma coisa do sentido, né? Dos sentidos vai tentar compensar de alguma forma. Mas, assim, para uma pessoa vidente, fazer esse exercício assim de imediato é complicado, né? Porque é um processo, né? Não tem como
como que uma pessoa vidente fecha os olhos, né? Então, é só estando ali mesmo, né? Naquele processo para você entender. Mas, realmente, aí, a partir daí, acho que o que mais fica complicado é a questão da locomoção, né? Da noção de espaço. Né? Porque você estando estático em algum local parado, então você pode dialogar, tem outros sentidos, né? Pode ouvir, mas a questão do deslocamento realmente talvez a que seja a parte mais complexa, digamos assim. Interessante. Tem alguma pessoa assim que te impulsionou a criar esse novo Tércio? A não se recolher dentro de casa, a dar uma volta e se reencontrar? Porque a partir do momento que você sofre o acidente, que você passa pela metamorfose de aprender um novo jeito de ver o mundo, você teve que entrar numa outra rotina. As coisas que você fazia de forma independente, no mínimo, você teve que adaptar. Pedir ajuda para uma determinada pessoa, não sei com quem você teve que contar nesse período. E quem te impulsionou? Ou foi você sozinho ali, pegou e falou, não, eu vou me reinventar, vou ser não enxergo, mas eu vou usar os meus outros sentidos e vou dar a volta por cima. Às vezes até participou, né, Marcelo, de algum grupo, sei lá, ou família, às vezes até uma religião, enfim. Isso é muito importante, porque assim, foram vários ramos, digamos assim, né? Teve a parte do hospital, né, que eu tive o processo, que fiz a cirurgia, e após a cirurgia aí teve o processo de reabilitação, né, um centro de reabilitação do próprio hospital, né, então ali já é um começo, né, que você... Deixa eu te cortar, esse hospital é em Sorocaba mesmo? Qual que é o nome do hospital? Isso, é um hospital referência, né, é conhecido como BOSS, Banco de Olhos de Sorocaba. Perfeito. Então é uma referência, inclusive, na América Latina, e ele faz captação de córneas, né. Caramba, então tem muito transplante de córneas, né? Então tem a parte, é um hospital filantrópico, né? Então eu entrei pela essa parte filantrópica, né? Então desde a porta de entrada, né? Até o momento eu tenho atendimentos lá com eles. Agora um espaço, né, bem maior, né? Mas eu passo ainda por acompanhamentos. Mas esse hospital então é bem completo. Então teve esse processo clínico, né, cirúrgico, acompanhamento, e depois teve esse pós também, né, esse acompanhamento de reabilitação. Então ali você passa a conviver, né, com pessoas comuns, né, com as mesmas deficiências, com as mesmas dificuldades, e ali já tem meio que uma expertise, né, no que fazer, como adaptar, mas a partir dali é você quem vai, né, decidir, né, que rumo você vai tomar, o que você vai fazer. Então teve várias pessoas, vários processos aí, né? Então teve essa parte do centro de reabilitação, do hospital, da parte de reabilitação, da família, né? Principalmente, inclusive, né? Que a partir de então, uma pessoa independente passa a ser dependente praticamente de tudo, né? Para tudo, para se locomover, para se alimentar, enfim. Mas a partir daí, né, com o carinho da família, tudo, você vai, né, meio que se reerguendo. Mas em especial, eu digo que pelo meu pai, né, que ele que, né, me impulsionou assim dessa forma, que ele era uma pessoa assim, uma garra tremenda, né? Ele começou a trabalhar muito jovem numa indústria de tecelagem, e ele fechou todo o seu ciclo nessa mesma empresa. Então era uma pessoa assim, extremamente esforçada. Então eu meio que, né, me espelhava nele, né? O teu pai viu o teu acidente? Não, ele não viu. Ele já era falecido nessa época, né? Inclusive foi uma perca também que nós tivemos anteriormente ao acidente, que foi um impacto assim tremendo, né? Porque uma pessoa super ativa, assim, né? E repentinamente descobre o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, e em menos de um ano ele faleceu. Então foi uma perca muito dolorida pra gente. A gente passa, logicamente, por aquele período de luto, né? Mas uma das formas também que eu me encontrei, né, de passar por isso, né, é de mantê-lo vivo dentro de mim, e meio que representando, né? Então ele era uma pessoa assim séria, mas ao mesmo momento que era uma pessoa muito séria, muito sisuda, digamos assim,
ele tinha essas tiradas, digamos assim, sarcásticas, tinha essa questão do bom humor, né? Então, eu trouxe para mim também, foi uma inspiração que eu tive pós-acidente, né? Como eu disse, ali pós o acidente, eu já tracei a linha, já tratei logo de não, né? Não, lógico que é muito difícil, mas de não me abalar e já levar por esse lado do bom humor, digamos assim, né? Então essa figura do meu pai, né, do esforço e dessa parte bem-humorada, acho que foi crucial para mim a começar ali traçar uma estratégia, né, para, digamos assim, para sair dessa questão aí. E você tem alguma história assim meio que divertida que aconteceu depois disso, já que você está colocando que conseguiu tirar de letra, até colocou um bom humor na situação? Tem alguma história divertida que aconteceu? Eu, por exemplo, eu conheço um deficiente visual que falou que só foi se dar conta que a luz dele ficava acesa o tempo todo quando chegavam as contas para pagar. Ele, puxa vida, esqueci de apagar a luz. Posso levantar a bola aqui pra você cortar, isso aqui é conhecido como amor, né, pelas mulheres, né? Então, na verdade, a gente tem várias tiradas. Como eu disse, eu decidi desde o primeiro dia levar por esse lado, né, do bom humor, né, enfim. Então, no dia a dia mesmo tem muita coisa, né? Às vezes as pessoas no trabalho digam assim, viram e falam assim, veja bem. Eu falei, aí fica meio difícil, veja bem não dá certo. No caso, nem bem nem mal, você pode ver pra mim certa coisa e falar, olha, infelizmente ver não, posso tentar resolver, mas ver não. Então, nessa parte da visão, no dia a dia é uma coisa assim, natural, né? Tem muitas questões, muitas frases, digamos assim, que tá intrínseco a gente, né? Então, nossa, se beber, não dirija. Então. E disso eu acabo meio que tirando. E assim, um pouquinho indo pro lado do bom humor, eu também levo, né? Porque é uma coisa que me faz bem. E assim, no dia a dia, o nosso dia a dia já é complicado, já é pesado, já é difícil. Então, um pouquinho, se conseguir, né, tirar o riso de alguém, já é uma grande coisa, né? Já é um ganho, né? Porque assim, o rir é o melhor remédio, digamos assim. Não tem contraindicação, né? Efeitos colaterais, é natural. Então, eu também levo para esse lado. Então, um pouquinho aqui no Jacob levantou a bola, né? Pra gente cortar, digamos assim. Eu digo que eu sou amor em pessoa. E as pessoas perguntam, eu sou amor em pessoa? Mas por quê? Porque daí o amor é cego, então... Essa é boa, né? E tem tantas outras, né? Enfim. Ser cego no Brasil, qual que é a maior dificuldade, na tua visão? Vamos lá. Isso não foi uma brincadeira, viu? Nem percebi, Marcelo. Nem percebi. Nem eu percebi. Você não viu, né? Nem eu percebi. Então, Marcelo, assim, é uma questão que hoje em dia melhorou, né? Um pouco com os direitos, né, da pessoa com deficiência, né? Tem melhorado bastante, mas a questão que pega muito os equipamentos normalmente para Hoje em dia, por exemplo, no trabalho eu uso uma lupa eletrônica, né? É algo que me ajuda bastante. O Jacob tem vivência, ele sabe como que funciona. Nossa, é sensacional. Só que esses equipamentos, se ele não tem um incentivo ou, né, ou que você banque, digamos assim, são caros, né, digamos assim, e nem todos têm essas informações que realmente existem. Então, a questão desses equipamentos, em questão de direitos, né, avançou bastante hoje, né, tá num caminho bacana. Mas em questão de equipamentos e de informação, às vezes eu sinto que falta assim um pouco, né, tanto de incentivo, né, da parte dos equipamentos, quanto da parte de informação. Aproveitando esse gancho aí que você citou desses equipamentos, no caso, você custeou nesse caso, aquele que você usa lá no trabalho? Isso. É você que custeou ele? Você que pagou? Isso. Esse foi fruto, assim, que eu acabei mesmo descobrindo. Né? Você vai em pesquisa e tal, acabei descobrindo. E mesmo antes de entrar no hospital, eu já tinha ela. Então, eu já utilizava para estudo e tal. Então, foi algo que eu acabei meio que pesquisando, descobrindo e eu mesmo comprei. Perfeito. Né? Mas, assim, eu digo que não são equipamentos baratos, né? Pelo contrário. E não tem, assim,
tinha um incentivo, né? Da parte dos direitos, assim, né? Então, é um contraponto, né? Da parte de direitos da pessoa com deficiência, ok, né? Tem avançado legal. Lógico, tem muita coisa ainda, né, para se fazer. Engatinhar, né? Vamos dizer, exatamente, né, mas ali já, né, já alguma coisa. Já estamos sendo lembrados, pelo menos, né? Então já é uma questão importante. Quais são os direitos que você tem conhecimento e que você... Os benefícios, né? Cara, que você usufrui. Então vamos lá. Na verdade, são inúmeros, né? Mas que eu usufruo da parte beneficiária, né? Do previdenciária, digamos assim. Que no meu caso, como foi uma lesão irreversível, então eu passei a receber ali durante alguns anos o auxílio-doença, né? Que é mais ou menos equiparado ali ao salário que você tinha. E aí você entra no processo de recuperação, né, de reabilitação. Se a parte previdenciária vê que você realmente não vai ter como retornar, é algo irreversível, então, na minha época foi assim, talvez hoje, não sei se mudou alguma coisa. Então, eles entram ali com auxílio acidente, né, que é um auxílio que é definitivo, né, você passa a receber um salário ali que é metade do que você recebia, porém, ele é definitivo, e você pode ainda exercer função remunerada e registrada, que você ainda permanece, que ele é vitalício, digamos assim. Esse é da parte previdenciária. Aí vem os outros, né? Da parte de incentivos na cultura, alguns cinema, shows, parte de transporte, né? Transporte público. Enfim, tem coisas que às vezes nem eu sei que tenho direito, né? Uhum. Mas tem números para jogos, né? Assistir jogos em estádio, né? Atualmente consegui, né? Pro time, né, que eu torço, enfim. Então você consegue ali assistir os jogos e levar um acompanhante, né, praticamente sem custo. Então tem vários benefícios. Que bom. Então vai de pesquisar, enfim. Ô Tércio, você acha que de alguma forma, eu não sei no que você acredita, talvez a gente saiba agora, mas você acha que isso estava na sua vida? Tem alguma coisa que faça você pensar que isso era parte do seu destino, que havia como escapar, ou realmente, se não fosse desse meio, do jeito que foi, ia acontecer de uma outra maneira? Acho que em algum momento você colocou, você estava perto de casa, né, nesse dia. Você acha que se você não tivesse dado a carona, sua vida seria completamente diferente? Você já sentiu algo assim? São questões que são complexas, né, de se analisar. Sim e não, porque assim, alguma coisa, né, poderia ter diferente, poderia ter acontecido, mas eu realmente não levo muito por esse lado. Porque a vida não tem como você, né? Poderia ser que eu escapasse dessa se eu não tivesse, de repente, levado um colega meu, né, embora. Mas, sei lá, de repente, num outro final de semana, eu poderia estar numa viagem. Inclusive, eu estava programando de descer para a praia, acho que há 15 dias depois. Uhum. Então, é muito difícil a gente, né? Lógico, a gente às vezes pensa, né? Puxa vida, se eu não tivesse feito isso... Mas é muito complexo, né? Você colocar... Tudo bem, talvez eu poderia ter escapado dessa, mas, sei lá, ali na frente poderia ter acontecido alguma coisa mais grave, poderia ter corrido algum acidente fatal, enfim. O que você acha que você poderia ter feito que o desfecho fosse diferente nesse dia? Nesse dia... Cara, justamente eu nunca parei pra pensar assim, cara. De verdade. Uma reflexão interessante. Mas talvez se eu não tivesse ficado tanto até mais tarde, digamos assim. Embora nesse dia, exclusivo, eu saí um pouco mais cedo, mas eu fiquei até mais tarde numa sexta-feira no trabalho, digamos assim. Então você já tinha a rotina da semana, já né? Tinha isso. Ô, Tércio, aí você trabalhava na metalúrgica, né? Isso. E aí mudou, agora você trabalha na saúde. Como é que foi essa mudança, né? Como é que foi essa migração para a área da saúde, né? Foi um outro processo também bem longo, né? Porque até então
é algo que você tem que se reinventar novamente, né? Então, eu só trabalhava com máquinas, então era algo que eu tinha que procurar de novo, né, novamente. Então, depois que eu consegui ali me recuperar, comecei a utilizar uma lente de contato, que deu um pouquinho mais de liberdade, eu comecei, né, digamos assim, olhar para outros ambientes. Então, tem até um ditado que o pessoal diz, se você está perdido, não sabe o que você quer, faça administração. Né? O pessoal da faculdade é isso. Não sei o que fazer, faça administração que você se acha. Entendi. Então, eu lembro que na época surgiu um processo seletivo para uma escola técnica federal que tem lá em Sorocaba, né? Aí eu me inscrevi e, assim, vamos ver o que vai dar. Né? Eu acabei passando e aí, até então, foi um outro processo que é o processo da independência. Porque até então, tudo que eu fazia, precisava de alguém estar me acompanhando. Então, ali foi algo que também, talvez eu tenha desenvolvido, é parar e pensar assim, será que dá para eu fazer? Então, até para quem me acompanhava, eu até mencionei, olha, eu acho que eu consigo ir até o hospital sozinho de ônibus agora. Posso fazer um teste? Só que assim, é uma coisa um pouco complicada porque você, de certa forma, assume um risco, né? De fato. Mas é um risco que é um pouquinho meio que calculado, digamos assim, porque você está acostumado com aquela rotina, alguém te acompanhando, o cérebro vai meio que memorizando, então a única dificuldade que eu tinha que era pegar um ônibus que eu tinha que atravessar uma avenida, mas até então tinha uma faixa de pedestre com semáforo, então até então ali, tranquilo. O ônibus que eu pegava, qualquer um que passava ali tranquilo, descia no terminal, fazia transferência, então era tudo, e para descer no hospital também era algo que descia assim na calçada aqui, então beleza, então ali começou o processo ali de independência. E esse hospital que você entrou foi na sua cidade mesmo, em Sorocaba? Isso, em Sorocaba mesmo. Tá. Então ali começa meio que o processo da independência, então primeiro dia tá aparentemente tranquilo, então ali eu já comecei meio que a andar de ônibus sozinho. Então, e ali, aos poucos, e assim, a questão do esforço também, você fazer alguns exercícios, porque a partir do momento que você vai se expondo, digamos assim, o cérebro vai meio que se desenvolvendo em outras partes. Então, digamos assim, se eu tivesse acomodado, né, na minha casa lá em Sorocaba, eu estaria lá até hoje, digamos assim, parado, vivendo de benefício, né? Uhum. Então, essa questão será que dá para fazer isso? Lógico, tem coisa que a gente dá um passo, não dá, a gente volta. Mas a minha recuperação muito foi disso, né? Dessa superação, deu para fazer, já é um passo. Já dá para ir no hospital. Surgiu um processo aqui para fazer um curso técnico. Dá, pesquisei o caminho, é tranquilo para ir. Dá, passei, fiz o curso técnico de administração, 1 ano e meio. Então, são conquistas, assim, é um processo, né? Então, só para não perder a linha, né, no que o Jacob comentou, né, do processo da indústria, né, que eu atuava, para a área do hospital. Então, eu fiz esse curso técnico, né? Nesse intervalo, como é uma escola federal, então eles incentivavam muito a fazer Enem, né, fazer processos para curso superior para entrar numa faculdade federal. Então eu fiz o Enem, nunca tinha feito o Enem na época, então vou fazer uma vez, né, para ver como que é. Na próxima a gente estuda. Nessa que eu fiz, eu consegui uma boa pontuação e consegui entrar na UFSCar, na Federal a UFSCar, ela tá em Sorocaba, né, entre Sorocaba e Salto de Pirapora. Fiz 1 ano e meio, 1 ano de geografia, de graduação em geografia. Bacana, então, e meio que nesse processo de me reencontrar, né? A administração foi algo que eu achei interessante, válido, né? Comecei a fazer esse 1 ano de geografia. Nesse intervalo, foi bem ali em 2019, né? Só que ali eu tava vendo que eu tava muito, digamos assim, entedioso, né? Precisava de algo mais, né? Precisava trabalhar, digamos assim. Aí procurando ali no finalzinho do ano, procurando algo para trabalhar, vi um anúncio ali, um grande hospital da América Latina, contrata abre vagas para assistente de atendimento em Sorocaba. Eu falei, só pode ser golpe. Esse hospital não tem em Sorocaba, enfim. Mas vamos lá, né? Comecei a ver ali algumas coisas de segurança, falei, parece que é real. Né? Me inscrevi e tal, isso foi em finalzinho de 2019. 2020, né, que explodiu a pandemia, em janeiro ali, mais ou menos, na segunda quinzena de janeiro, recebi uma ligação, aqui do hospital, tal,
se você aceita participar do processo seletivo, vai ser aqui na Faria Lima e tal. Eu falei, topo, né? Então, assim, não fazia ideia de onde que ficava. A partir então, saí correr e tal, pesquisar onde que era, vi que era fácil também. Estação, quase em frente à estação, vou nessa. Fiz esse processo. Na semana seguinte, recebi a notícia que tinha sido aprovado. Então, e assim, daí você pode perguntar, então você fez um ano de geografia à toa. Não, assim, eu digo que fez parte, porque assim, geografia você vê muita coisa assim da parte cultural, humana. Então, para eu estar onde eu estou hoje, no caso, essa bagagem que eu tive de um ano de geografia foi importantíssima, né? Que enriqueceu bastante essa vivência, né? Que eu tenho hoje. O estudo nada é perdido, né, Marcelo? Com certeza. De fato, acho parabéns. Darcy, assim, o que mais te cantou, assim, como você mudou, assim, né, da área da metalúrgica para a área da... O que mais te encanta, assim, na saúde, assim? Apesar que você faz a parte administrativa, mas acaba tendo convívio com os enfermeiros, com os técnicos, próximos pacientes, no caso. Enfim, o que mais te encanta, assim, que você fala, meu... É uma mudança bem brusca, né? Porque antes era somente com máquinas, né? Coisa fria ali, e depois você passa a ter relações humanas, digamos assim. Mas foi assim, digamos que... Eu não diria que amor à primeira vista, porque acho que não vai combinar, né? Só foi amor. Mas assim, foi algo que me cativou bastante. Né? Dá pra falar que saltou os olhos, pelo menos. Muito. Não vi a hora. Não vi a hora. Foi algo assim que... uma atividade que me traz muito prazer. Claro. Né? Eu não sabia que tinha esse lado, né, na questão humana. Hoje em dia, né, eu tenho um prazer enorme de lidar com pessoas, né, com pacientes, né? Porque cada um tem a sua forma, tem seu jeito, tem, né, sua forma de conduzir. Os públicos, né, são públicos diferentes. Então, a área de saúde foi uma coisa, assim, que me conquistou bastante mesmo. Tanto é que atualmente eu estou num dilema, né, que eu estava decidindo para essa área administrativa. Hoje, atualmente, eu decidi parar um pouquinho, tirar pé do acelerador. Tirar o pé do acelerador, para que lado que eu vou, porque agora a parte humana e da saúde me cativou também. Bacana. Então eu tô numa encruzilhada que eu tô assim num período sabático, né, para me decidir para onde que eu vou. Tanto é que, né, que essa parte da saúde e humana pesou bastante para mim. Que bacana. Eu vi que você deu bastante exemplo, que citou até o seu pai. Qual que é o nome do seu pai, Terça? Vitor. Você deu bastante exemplo do seu pai, que você tirou força, né? Que você é um cara que leva a vida numa boa, né, Marcelo? Aquele que você falou, né? Tirou forças aí. Mas dentro próprio da área que você entrou, já teve alguma situação que você consegue sair bem das situações. Sim. Mas algum preconceito que você percebeu ali? Como é que você lidou? Você nunca teve esse problema de ter enfrentado algum tipo de preconceito? Como é que você lidar com isso? E até aproveitando consigo mesmo, porque tem um ditado que diz que os olhos são a porta do preconceito. A partir do momento que você não enxerga, não existe o gordo, o magro, feio, bonito, o feio, bonito, o tom de pele, não tem nada disso. Tem um ditado que diz lá que os olhos não veem, o coração não sente. Como você compensa isso? E a vida para aquele que não tem a visão, ela é diferente nesse sentido? Por exemplo, você não vê se alguém tá te olhando com maus olhos, tá fazendo uma expressão ruim para ti. Existe uma inocência maior nesse campo, não? Por você ter, às vezes, os outros sentidos apurados, se você consegue perceber de alguma forma, enfim. Na verdade, sim. Isso é relativo porque a índole de ter preconceito ou não, aí tá intrínseco a cada pessoa. Lógico que você não tendo a questão da porta de entrada, que é a visão, né? Porque a partir do momento que você tem a visão, logicamente que você vai ter um pré-julgamento. A partir do pré-julgamento, a partir daí é que você vai ter a noção do que você vai fazer com esse julgamento ou não. Se vai ser um preconceito de fato ou não. Né? Mas a visão realmente vai ser um filtro, digamos assim, né? Nesse sentido. Mas para quem não tem, realmente já cortou esse filtro.
Mas a questão do preconceito ou não, aí é a índole de cada indivíduo, né? Hoje em dia a gente vê, infelizmente, né, muito preconceito, né? Tanto da parte de questão, digamos, de visual, né? Tipo, digamos assim, por exemplo, pessoas maiores, menores, tom de pele, né? Infelizmente. E em questões também culturais, religiosas. Então, essa questão, assim, do ter ou não a visão é um princípio, é uma porta de entrada, né? Aí, a partir daí, aí a questão individual, né? A índole de cada pessoa. E você sofreu preconceito? Sentiu? Isso, então, voltando um pouquinho, juntando o que o Jacob perguntou, né? Se de alguma forma eu sofri, né? Alguma coisa assim. Sim e não. Porque, assim, no meu caso é um pouco mais difícil, porque, assim, para quem me conhece, ou para quem me vê no dia a dia, não percebe, às vezes, que eu sou uma pessoa com deficiência visual. Porque, normalmente, eu sou ali, né? Faço coisas normais, como uma pessoa que tem a visão. Então, muitas das vezes, posso ser que eu sofro um pouco mais de preconceito, porque a pessoa tá vendo ali e não tem uma identificação, por exemplo, que eu tenho, né? Eu, por exemplo, de imediato já não passa a mensagem que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu também optei por não utilizar aquela identificação, né, do cordão, acho que girassol, né, que identifica uma pessoa com deficiência. E por que, Tércio, que você resolveu não usar? Por opção mesmo. Porque como, assim, no dia a dia, eu já meio que tô adaptado, né, praticamente, né, fazendo as atividades normais. Por enquanto, eu não encontrei problemas, né, de alguém me interpelir tendo alguma interpretação equivocada. Mas eu já tive algum episódio, assim, é normal, às vezes, né? Ali no começo, né? De pessoas, eu não quero que essa pessoa, de repente, me atenda. Mas isso também, de forma alguma, me afetou, né? Já ocorreu isso? Já ocorreu. Porque ali no atendimento, né? Que eu comecei ali no atendimento frente a frente, né? Perfeito, tete a tete ali. Tete a tete ali com o paciente. Muitas vezes eu utilizava ali a lupa, demorava um pouquinho mais com o processo. Então, num desses, um caso ou outro, alguém falou, olha, desculpa, eu não quero ser atendido por você. Quero ser uma pessoa X, por exemplo. Né? Lógico, eu tive todo um respaldo depois, tal, da parte do hospital, né? Mas isso a gente sabe que isso pode ocorrer qualquer um. Né? Qualquer um. Às vezes eu tô aqui do lado, né? Tô fazendo. Eu vejo meu colega, né? Que enxerga e, né? Sofre a mesma coisa. Então é muito, muito relativo. Mas de forma alguma isso também me abalou. Né? A gente entende também o lado da outra pessoa, que às vezes, né, não tá num bom dia, ou a pessoa é assim mesmo, infelizmente, né? Fazer o quê? É da pessoa, né? E vida que segue. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você acabou meio que respondendo, que você falou os seus sonhos daqui pra frente, mas você falou, Anderson, e Marcelo, no caso, né? Eu tenho... Não sei se eu vou mais pra parte administrativa, como eu gosto de organização. O que você tá em dúvida aí? O que você já tem em mente, assim, esse ou aquele, enfim? Então, como eu tive muito contato ali, né, com a parte da enfermagem, né? Legal. A parte de enfermagem, assim, me cativou um pouco, bastante, digamos assim. Então, eu tô nessa encruzilhada, né? Na parte de enfermagem, a parte ali da medicina diagnóstica, da parte de imagem. Então, ali eu tô nesse processo sabático para, né? Até pesquisando algumas coisas, para ver o que realmente, né? Dá para fazer, enfim. Legal. Mas é essa parte mais... Lógico que a parte administrativa fica ali, né? No segundo plano. A parte de tecnologia também é uma questão que me chama atenção. Mas eu tô ali meio que na balança, digamos assim. São Paulo tá preparado para o deficiente visual? Na sua opinião? Olha, O que falta? Se faltar alguma coisa, sim. O que falta? Bom, eu faço uso, né, dos equipamentos públicos. Em geral, como assim, eu ainda resido, né, na parte visual, então eu ainda, né, consigo me virar bem, assim, digamos assim. Mas eu não sei, né, eu diria com uma pessoa com deficiência visual total, né?
Hoje em dia, realmente, eu vou para São Paulo, eu vou, né? Qualquer lugar que, né, de metrô, enfim, eu consigo me virar bem. Uhum. Mas, assim, eu evito essas partes, assim, mais que eu tenha que realmente andar pela cidade, né, pelas calçadas, enfim. Eu consigo, né, na medida do possível, me locomover sem maiores problemas, mas, no geral, eu não sei como que seria uma pessoa com deficiência total, né, que realmente dependesse, né, dessa questão. Isso é realmente um exercício interessante, né, que a gente até passa a fazer parte, porque no dia a dia ali, você né, você acaba fazendo as coisas no automático e acaba nem percebendo, né, que muitas vezes o que você faz ali tem uma pessoa com mais dificuldade que possa precisar de mais recursos. Então, no que eu preciso atualmente, me atende, né, das formas como eu faço. Mas é interessante a sua pergunta, que é algo a mais assim, né, passar a prestar atenção. Poxa, será que alguém que não tivesse essa percepção que eu tinha, será que conseguiria fazer esse trajeto? Será que conseguiria ter essa facilidade? Será que conseguiria ter esse acesso, digamos assim? No caso, Tércio, essas pessoas precisam ser ouvidas, né? Exatamente. Que nada melhor do que quem tá ali para falar da dificuldade e mostrar o que seria mais fácil, o que seria mais propício para facilitar, no caso, né? E não só na questão, assim, de mobilidade, digamos assim, e outras questões também, né? Cultural, né? De educação, social, né? De informação. Então, realmente, às vezes é algo que a gente se fecha nesse nosso mundo, né? E fica nessa loucura do dia a dia, no automático, e acaba não parando para analisar. Ô Tércio, eu tenho uma pergunta. Como que é uma casa adaptada para alguém que mora sozinho e é cego? Por exemplo, não tem tapete, ou o sofá é mais afastado? Como você faz para saber, puxa, a luz está acesa, a luz está apagada? Então, no meu caso específico, foi até importante essa pergunta, que você levantou uma bola interessante. Atualmente eu moro sozinho, né, há cerca de 1 ano e meio, né, por conta do trabalho, e, né, eu acabei decidindo por morar mais próximo do trabalho, até para não ter esse tempo de locomoção, né, ter maior qualidade de vida. Então, assim, quando eu morava em outra casa, não tinha assim, maiores adaptações, né, realmente, como eu ainda tenho resíduo na parte de visual, então não precisava fazer adaptações drásticas, digamos assim. Mas alguns detalhes chamam a atenção, que nem deixar alguns objetos já meio que numa posição correta, digamos assim, né, mais fácil. Então, algumas coisas que o próprio cérebro vai te comandando, que você às vezes nem percebe. Mas, assim, de modo geral, para mim, realmente não tinha muita adaptação. Atualmente, morando sozinho, como é uma casa compartilhada, então não dá para fazer muitas adaptações assim do meu jeito. Então é do jeito que tá ali e não dá para ficar mexendo muito. Mas no meu caso específico, que você falou de tapete, de sofá, é que já tem as coisas ali e você tem que meio que se adaptar. Mas um detalhe importante, né, que você falou, como eu moro sozinho, então eu decidi a questão da luz, né, da luz do quarto, até para não ficar nessa, será que eu apaguei, não apaguei, ou na hora que eu, sei lá, tá tudo escuro, opa, será que eu tô ruim da visão ou é que tá escuro mesmo? Então, para não ter esse impacto, né, então eu coloquei um sensor de presença. Então, ali teve o movimento, acendeu, saí, não preciso me preocupar para apagar, enfim, não corre risco de esquecer também. Então, algumas adaptaçõezinhas assim a gente vai fazendo. É que tem coisa no dia a dia que é tão assim, tão comum que a gente faz, né, que a gente é uma adaptação, mas a gente nem para você é comum, e né? nem percebe. Tércio, Exatamente. Eu vejo, quem trabalha contigo, te conhece ali, pelo menos na parte do hospital, que você é um destaque. Você sabe bem disso. O que você atrela a isso? Por que você acha que você é um destaque? Você foi colocado num setor estratégico ali para demanda do setor. O que você atrela a isso? Primeiro, obrigado pelas palavras, Jacó. Enfim, eu procuro
me dedicar em tudo, né? Então talvez isso, e eu me cobro bastante também, não no sentido de, porque cobrança em excesso também muitas das vezes é prejudicial. Claro. Eu me cobro para mim mesmo, né? Pro meu melhor sempre. Eu gosto até de citar, acho que uma frase se não me engano, do professor Mário Sérgio Cortella, Perfeito. que ele diz que a perfeição, não é perfeição, ele não usa o termo perfeição, a excelência é como um horizonte. À medida que você se aproxima, ele se afasta. Então você nunca vai chegar à excelência. É um processo, né? Você tem que estar sempre em melhoria constante, digamos assim. Então essa é uma das características que eu procuro levar, e não para mostrar para as outras pessoas, enfim, isso é pro pessoal. Mas isso acaba meio que respingando em toda parte, né? Na parte social, na parte profissional. Então, talvez essa questão do destaque, do reconhecimento, seja fruto exatamente do meu jeito de ser, digamos assim, né? E pelo reconhecimento também dos pares ali, né? Dos que estão ao meu redor. Então é algo assim que eu procuro ter, que eu levo da vida do pessoal pro profissional. Não que do profissional eu falo, não, lógico, a gente tem uma responsabilidade, a gente, né, tem que cumprir metas, tem que, né, mas não que isso seja uma pressão, digamos assim. É algo que eu trago de mim, né, do meu pessoal, que acaba refletindo, né, no profissional, no social, enfim, na pessoa que eu sou, digamos assim. Entendi. Essa mudança de cidade, né, que você viu de Sorocaba, que Sorocaba é uma cidade grande, né, que tem mais vim pra cá, pra São Paulo, Barueri, enfim, como é que foi no começo? Que nem você acabou de citar, não, agora pra mim já é comum, tal, enfim, já tô adaptado, mas no começo, como é que foi essa mudança de cidade, assim, pra você, Tarso? Teve um processo ali de adaptação, né? É que, assim, Sorocaba também já não é mais aquela cidade, digamos assim, considerada, de interior, mas já tá bem movimentada, né? Mas o que me causou um pouquinho assim de estranheza foi o clima, que é um pouquinho mais, que lá em Sorocaba é mais quente, né? E a rotina mesmo, né? Agitada ali do dia a dia. Mas como eu já tinha esse processo de ida e vinda todos os dias, ida e vinda, então ali eu meio que já estava habituado, digamos, então foi meio que, digamos assim, tranquilo, né? Para eu me adaptar. Comparado a Sorocaba, tá meio que ali, e a rotina também já estava meio que familiarizado, digamos assim. Mas, de fato, você morar em uma... E eu nunca morei sozinho, né? Então, a partir desse momento, comecei a fazer minha própria comida, a lavar minha roupa, né? Então, em casa, como sou o último, né? O caçula, então, praticamente, não deixavam fazer nada em casa. Não podia cozinhar, não podia lavar uma peça de roupa. Não, eu ia lavar, não precisa, tal. Então, a partir daí, realmente, foi uma outra experiência, foi uma outra vivência, digamos assim, né? E eu não sabia nada de cozinhar, tal. Então, Você pegou umas dicas com a sua mãe? Como é que foi? Também, teve ali um episódio que, em certo momento, ela acho que precisou... Acho que foi subir na escada, caiu e acho que trincou o antebraço. Então ali eu precisei acabar me virando com algumas coisas, auxiliando, na verdade. Ali eu acabei meio que tendo alguma noção, mas só foi ali, né? Então eu tive que ir na raça mesmo, aprendendo ligava pra ela, mãe, e aí? Vou fazer um arroz, E antes de vir pra cá, realmente, eu peguei umas dicas, como que é? Então eu tive um intensivão ali, né? De arroz com feijão, a carne de panela, carne frita, como lavar uma roupa, passar uma roupa, e a partir daí é no dia a dia, né? Então, e todo dia a gente vai aprendendo, né? Mas assim, modéstia à parte, o arroz com feijão, cara, tirei de letra, né? Legal, Tarso. Porque aí no dia a dia você vai inventando, vai pesquisando, e hoje a gente tem ferramentas incríveis aí, né? Que é Google, internet, enfim, a gente consegue... Né? Só não faz, né? A internet, mesmo. Você consegue fazer uso da internet usando os recursos auditivos? Usando áudio? Na verdade, mais os recursos visuais mesmo. Não chego a utilizar aqueles... O microfone. Isso, de retorno mesmo. Aqueles que você dá o comando, né? Por voz. Esse eu não costumo usar. Alexa, alguma coisa você faz uso para te ajudar?
Não. É mais a questão, quando eu vou usar algum recurso do visual, que eu faço alguma adaptação na tela. Sim, tá. Aumento um pouco a tela para zoom, aplico um contraste, né? Deixo a tela escura, a letra branca. Então isso dá, né? E você vem sofrendo adaptações, porque qual é o futuro desse seu olho esquerdo? Hoje você tem 20% da visão nele. Existe a possibilidade desse valor diminuir? Sim, naturalmente, assim, para todos nós, né, para qualquer um, a tendência, né, com o passar dos anos é a diminuição. Isso é natural, não tem como. Mas no meu caso específico, né, até foi deixado bem claro para mim, os médicos deixaram, que pode ser que essa diminuição ocorra com mais rapidez. Como os 2 globos oculares foram, digamos, costurados, né, reconstruídos, então é um processo de recuperação, assim, muito delicado. Então, até poucos anos atrás, eu ainda estava tirando ponto do ponto dos olhos. Então, realmente esse processo que foi muito lesionado, o globo ocular, então a tendência é que a diminuição seja mais acelerada, digamos assim. Mas realmente, é real, existe a real possibilidade, né, de ter uma diminuição a curto prazo. Hoje, se acontecesse de uma hora para outra, fui dormir, acordei sem os 20%, o quanto que você acha que seria capaz de sobreviver no mundo com os 2 olhos, com a condição do olho direito, sem enxergar nada? Porque hoje você usa muito bem o recurso dos 20% que ficaram no olho esquerdo. Existe a possibilidade de eles irem reduzindo. Esse olho direito te prepara para um universo onde você não enxergue nada? Ou você nem pensa nisso, você vive com os 20% e... Seja o que Deus quiser depois. É uma questão que realmente eu fico nessa do seja o que Deus quiser, né? Eu procuro não ficar muito nessa... Se preparando para não enxergar nada. Mas senão você pira também, né? De uma certa forma, né? Sim. De certa forma não... né? Deixa acontecer, né? Naturalmente. Mas é algo que, por outro lado, é impossível você não ter uma... Opa, peraí, como que, né, vai ser? Como plano, né, eu pretendo, ao longo dos anos, fazer um curso de Braille. Né, porque isso, de alguma forma, é um outro recurso, né, que eu posso ter em questão de preparação, até porque a gente nunca para de estudar, digamos assim, né? Então, para os estudos também, né? Hoje tem outros recursos, mas talvez o principal recurso, né? O principal meio de informação seria a parte ali do Braille. Então é algo que eu planejo a médio prazo, né? Mais para a parte de preparação para um eventual plano B, digamos assim. Claro. Mas, de modo geral, eu não procuro muito, assim, ficar encanado nessa parte. Né? Porque, assim, sei lá, eu tô aqui hoje, amanhã já não posso estar, nem vivo mais, inclusive. Então a vida, e isso algo que esse processo, né, do acidente, parte de perca da visão, trouxe para mim, me ensinou também, porque antes eu tinha muita preocupação de como que vai ser parte de estudos, como que vai ser meu futuro, né? A partir do acidente eu tive outra visão. As coisas acontecem do nada. Literalmente. Do nada. Bacana. Eu meio que desencanei de algumas coisas, então eu procuro viver o dia a dia ali e o momento. Você acordou em um dia que seus planos eram completamente diferentes, você estava com uma programação para viver, já tinha coisas para fazer no dia seguinte. Viagem, né? Que já marcado a viagem. De repente você embarca em um roteiro de vida totalmente inesperado. Exatamente. E se adapta muito bem a isso. Coisa que faz os outros te admirarem ainda mais, porque você se reinventa. Cria-se ali um novo terço e esse terço brilha, tá ali dando show, até para quem tem totais condições de ir muito mais além, e a turma começa a te ver você despontando em um ponto da vida onde muitos teriam parado. Se eu, por exemplo, o que você diria para alguém que de repente sofreu um acidente e recebeu a notícia, olha, você não vai conseguir mais enxergar, hoje você passou por isso, o que você diria para essa pessoa? Não se desespere, olha, procura isso, se reinvente aqui, tem esse direito.
que você diria para alguém que sofreu um acidente e recebeu a notícia, puxa, olha, cara, você perdeu a visão hoje? É uma questão assim muito desesperadora, né? Digamos assim. É que cada pessoa, cada indivíduo vai reagir de uma forma, né? Não existe assim uma fórmula assim, faça assim que é sucesso. É impossível. Então, assim, cada um vai reencontrar em si a sua própria força. Mas, em geral, não se desesperar, né? Que é difícil, né, dizer isso, né? Mas, assim, é viver dia a dia, principalmente ter calma e paciência. Porque, realmente, um dos que os médicos até disseram, né? Você recuperou parte da sua visão graças a você ser uma pessoa tranquila e calma, né? Ter levado isso com mais leveza. Porque se você estivesse desesperado, tivesse ficado ansioso ou tivesse levado para o outro lado, talvez você não tivesse, né, esse lado, uma boa recuperação, digamos assim. Uhum. Então, primeiro de tudo, é ter calma e tranquilidade, embora seja, né, difícil de dizer isso. E a questão do esforço, né? Olha, não daqui, mas não acabou, né? Existe algo além da visão, além de não ver, né? Ou além de não ter parte da visão. Então é um processo. Então não tem uma receita. Faz assim, não tem como. Infelizmente não tem como. É só a pessoa ali estando na pele, passando, né? Para ir trilhando esse processo aí. Mas em vias gerais ter calma, tranquilidade, esforço e saber que existe algo além, né? Não acabou ali, né? Continua, né? Você imagina, se eu parasse ali quando não, desabou, para mim acabou, não tem mais visão, então beleza, vou acomodar aqui no meu cantinho, no meu sofá, cara, eu estaria no sofá até hoje, digamos assim, né? Mas é esse pensamento, não, vamos embora, né? A vida continua, não para, se eu parar aqui, a coisa vai piorar. Então vamos para frente e para frente a gente vê o que vai dar. Assim como todo respeito, você tem muito orgulho, sabe? Por você é uma pessoa tranquila, um rapaz educado, né? Acho que seus familiares, né? Seu pai, que Deus o tenha, também deve estar de cima, olha por ti. Acho que sua mãe deve ter. Seus familiares já têm muito orgulho da pessoa que você é, né? Que acho que sua essência não mudou, acho que só melhorou, por melhor que seja o seu caráter, né? A gente tá sempre em mudança, né? Pra melhor. Deixa eu te dar os parabéns mesmo, né? E agradecer, né, Marcelo, mais uma vez. Eu tenho só uma última pergunta para fazer. É um trocadilho, mas é inofensível. Não mais trocadilho. Como você se vê daqui a alguns anos, daqui uns 10 anos, dentro do Brasil que a gente conhece hoje? Você tem uma perspectiva bacana? Você acha que vão abrir novas oportunidades de emprego para o deficiente visual? Você, como pessoa, vai estar mais forte? Pense em relatar isso, escrever um livro, contar a sua história em outros meios de comunicação? Então, a partir daqui, eu acho que dá pra pensar em escrever um livro, viu, Marcelo? Bem legal. Não, claro. Já é uma coisa que eu vou colocar ali nas metas de vida, né? Tem aquelas coisas, o que devo fazer na vida? Plantar uma árvore, escrever um livro. Essa eu acho que já dá, né? Mas brincadeiras à parte, enfim. Como eu disse, a partir desse processo do acidente, eu passei a não me encanar muito com as coisas. Tipo assim, lógico, a gente não pode viver inconsequentemente. A gente tem que estar sempre ali, né, se precavendo, enfim. Mas, em questão, você falou do Brasil e tal, a gente vê que, logicamente, a sociedade, enfim, vem tendo, assim, um processo, né, de evolução, né, em questão de tecnologia, em questão de tolerância, isso acaba meio que respingando também na questão das pessoas com deficiência, né? A gente vive momentos melhores, digamos assim, né? Eu sou muito esperançoso que isso melhore bastante, né, que o ser humano, embora a gente ainda veja muitas coisas, né, infelizmente horríveis por aí, questão de intolerância, preconceito, mas eu costumo tentar ver as coisas mais positivas, né, o copo mais cheio, né? Uhum. Então eu tenho esperança, sim, né, tipo, no ser humano, na questão da sociedade melhorar, e paralelamente a isso, a tecnologia vem, né, junto à evolução na sociedade, vem ajudando bastante.
Então eu me vejo assim, no Brasil, eu acho que uma perspectiva bacana. Que legal. Né? Bom, né? As duas coisas andando junto, né? Essa esperança que o ser humano melhore a cada dia, a tecnologia ali, né? Assistindo, apoiando, né? Nas questões de acessibilidade. A gente, lógico, tem que desenvolver muito ainda, né? Que nem questão de custo de tecnologia é uma questão, né? Um pouco complexa, que esbarra em muitas coisas. Mas em questão, né, do futuro, eu me vejo, né, nessa, né, daqui uns anos assim. Na questão profissional, estudo, eu estou nesse processo ainda sabático, né, nessa encruzilhada. E no demais, eu não procuro não me programar tanto assim. Porque eu tinha uma programação lá atrás, né, veio, tipo, acabou tudo. Então eu tive que me reinventar. Então eu acho, né, na minha opinião, eu acho mais interessante eu valorizar mais o atual, fazer bem feito, né, o atual, valorizar aqui, esse momento, o aqui e o agora, né, entender que a vida é aqui e o agora, e que o depois é consequência, né, não vivendo inconsequentemente, mas o depois é consequência do agora. Então, fazendo bem aqui e agora, ali na frente, as coisas vão se encaixando. Tércio, cara, foi pra mim um prazerzaço. Aprendi pra caramba contigo. Tenho certeza que meu amigo De fato, Tércio, também. né, Marcelo? A oportunidade que você tá dando pra gente, né, até peço desculpa a todos aí, né, que é o nosso primeiro programa e a oportunidade de estar aqui conversando, né, ouvindo, né, é muito importante pra gente, né, Marcelo, que era um sonho da gente, né, Marcelo? E é um ponto bem legal que nessa sua entrevista você falou, lógico, da deficiência visual, mas você abordou a superação, dar a volta por cima, olhar muito para o que se tem hoje, o tempo presente, as coisas acontecem do nada. Você se viu num dia, num capítulo da sua vida que a programação era totalmente diferente, de repente as coisas viraram de ponta cabeça, e aí tá a arte do ser humano, até aquilo que o Rock fala no filme, que não é sobre o quanto você bate, mas é o quanto você aguenta bater e se levanta para a próxima. E você tirou de letra isso, vem encantando muitas pessoas, encantou. Eu te conheci através do Anderson e com certeza eu vou levar essa história adiante, passar para frente, falar para muitas pessoas que, pô, te conhecer realmente é diferente, é bem legal. Tem que dizer também, né, que no balanço das horas tudo pode mudar, né? E estar preparado para essas mudanças, a gente nunca vai estar, mas é aquilo que o Max falou, né? O fato de você ser uma pessoa tranquila, calma, ajuda isso, né? Não adianta ficar mais nervoso, porque o ocorrido já tinha, né? Então, de fato, tá de parabéns. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Marcelo, de estar aqui conosco, né? De tomar o seu tempo, né? De vir poder contar para as pessoas, né? Que acho que é isso. Bom, o prazer foi todo meu. Eu fico muito honrado, né, em fazer parte desse projeto, desse sonho, dessa história de vocês. Que bom, né? Fico feliz em poder contribuir, né? Ali com o Jacob, ali, a gente às vezes, né, tem ali umas prosas e tal, né, muito que, né, nessa linha. E é interessante. Eu tenho o maior prazer de contar, passar essa experiência adiante, porque para mim foi algo, uma experiência, né, de fato, e que bom, né, que se isso puder de alguma forma melhorar um pouquinho, né, a vida de quem estiver ouvindo, ou, né, de hoje, amanhã, né, e que, né, poder trazer algum benefício, alguma lição, algum aprendizado, para mim isso assim, da mesma forma que como eu tento levar pro lado do bom humor, né? Pra mim eu fico muito satisfeito quando eu consigo tirar a gargalhada de alguém no dia a dia ali, naquela corrida, naquela loucura. Pra mim é a melhor coisa, é a maior satisfação. E às vezes as pessoas ficam meio cheias de dedos, né? Ficam preocupadas, não, que isso. Que tá a resenha nossa, né, Tércio? Né, Eu sempre comento as pessoas, prazer em rever. Falou, Tércio, prazer em rever. Ele falou, pena que eu não posso dizer o mesmo. Ó, Tércio, me quebra, hein? Então, aí quando a gente tem assim um livro de tiradinhas assim, né? Das questões. E às vezes a pessoa fica meio assim, fala, mas, né? Cheia de dedos, mas quando a gente consegue ter a gente consegue fazer a pessoa rir, pra mim, no meu caso, né? Claro. Que eu consigo a pessoa dar um riso, pelo menos, no dia, pra mim, uma pessoa. Eu já ganhei meu dia. Consegui fazer aquela pessoa melhor, pra mim já tá ótimo.
né? Então, e ali no dia a dia a gente vai, né? Consequentemente, naquele bom humor, né? Acaba contagiando, né? Então, é todo sei lá, um setor, um hospital. Então, para mim, isso é muito gratificante, tanto de passar essa história de vida, né? Quanto de, no dia a dia ali, ter uma convivência mais descontraída, digamos assim. Poxa, muito legal, muito obrigado. Tércio, você é um cara incrível. Esse foi o Tércio Silva contando a sua história de superação, como ele driblou essa parte da vida que tentou ali dar uma rasteira, como se superou, se reinventou. E se você tem uma história legal, uma história interessante, se você viveu algo incrível, pode nos contar que a gente passa aqui no canal. Estamos à disposição de todos aí. Vem com a gente que o papo aqui é diferente. Olha só. Curta, compartilhe, divulgue. Assista quantas vezes você quiser. Tá bom? Beijo no coração de todos aí. Valeu. Tércio, obrigado mais uma vez. Um abraço, amigos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.